Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio do JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana o JJ tem um pé cá dentro e outro pé lá fora, porque vamos falar da remodelação do governo em Portugal, da Catalunha e do Brexit. Mas primeiro, os meus convidados. À minha direita, Francisco Camacho, presidente da JB Lisboa. À minha esquerda, Duarte Marçal, membro do secretariado da FAUL. E à minha frente ao centro, Mariana Falcão, membro da Comissão de Auditoria Financeira do PSD Guarda. Obrigado a todos e Mariana, bem-vindo ao nosso programa. Duarte, vamos começar contigo. Remodelação do governo. António Costa apresentou a sua nova lista de ministros e secretários de Estado. Temos aqui algumas surpresas e algumas revelações, nomeadamente termos 50 secretários de Estado, um governo bastante extenso. Temos algumas figuras que saem, nomeadamente Ana Paula Vitorino e o Capola Santos, e temos algumas figuras que entram de uma forma relativamente contenciosa, nomeadamente Nuno Artur Silva, com a Secretaria de Estado do Cinema, Audiovisuais e Média. Duarte, qual é que é a tua opinião sobre esta remodelação do governo? Bom, antes de mais, muito boa noite a todos. Mariana, Francisco Camacho, sempre prazer estar aqui no JJ. Sobre a nova composição do novo governo, parece-me, em primeiro lugar, parece-me um governo equilibrado, de pessoas bastante capazes, tanto em termos de qualificação académica, profissional como política. Em termos do número do governo, não é? Existem 19 ministros e 50 secretários de Estado. Eu acho que o número por si não é chocante. Portugal tem uma tradição até de ter governos relativamente mais pequenos do que outros Estados europeus da mesma dimensão e da mesma complexificação social. Portanto, nesse sentido, eu acho que não faz nenhum mal ser grande, não é? Até porque conseguimos ter várias pastas que dirigem-se a assuntos muito concretos, e nesse sentido será sempre positivo para o país termos pessoas específicas a trabalhar em problemas específicos. Do novo governo existem 3 ministros novos, não é? No caso do ministro do Trabalho, nós temos uma substituição do Vieira da Silva pela Ana Mendes Godinho. Antes de mais, também gostava um bocadinho de falar sobre esta alteração. Fiquei bastante feliz com ela por 2 razões. Em primeiro lugar, porque a Ana Mendes Godinho teve muito tempo a trabalhar na ACT, portanto ela tem ideia de quais é que são os problemas no direito do trabalho do ponto de vista até mais do terreno, não é? Nós sabemos que temos uma lei laboral boa e que falta em grande medida ser cumprida. Por outro lado, de um ponto de vista mais pessoal, não é? Fiquei ainda muito mazelado com a aprovação do Código do Trabalho à direita. Não foi uma aprovação, mas foi com a abstenção do voto do PSD e do CDS. Portanto, vejo aqui na nova ministra um recuperar do trabalhismo do Partido Socialista, e como membro da Juventude Socialista e como cidadão português não poderia ficar mais feliz com a substituição. Do ponto de vista do resto dos ministros, temos o Ricardo Serrão Santos, que é agora substituído do Ministro do Mar. Sabemos também que é um académico, não é? Da Universidade dos Açores, fez vários estudos sobre a questão do mar, portanto certo ficará bem entregue. E por fim, a Ana Brunhosa, que é a nova Ministra da Coesão Territorial e também tem uma larga experiência nessa mesma área, nomeadamente na ex-presidente da Comissão de Coesão Territorial. Alguns aspectos sobre isto. Portanto, além do governo, não acho que o tamanho do governo seja por natureza excessivo. Também acho que se poupa a crítica da questão de não haver familiares no governo, não é? E portanto acho que conseguimos criar uma nova etapa da nossa história constitucional em que essa questão está superada. A questão, aliás, que não foi feita pelo PS, mas como já falámos em outros programas, havia largamente durante os governos do PSD, inclusive também do CDS. E portanto ainda bem que o governo socialista manda esse sinal para a frente. Agora, sobre as novas adições,
algumas notas especiais. E assim, quanto às finanças, fica nada da equipa mexe, nem o gabinete, com exceção de perder agora o André Caldas, nem o Ministro das Finanças. Porque a equipa que se ganha não se mexe, não é? Tivemos ótimos resultados das finanças, sendo bastante elogiados nas várias estruturas internacionais. Surpresa boa será a adição da Jamila ao Ministério da Saúde. A Jamila também negociou a Lei de Bases de Saúde, lei fundamental para termos um SNS e uma saúde para todos de qualidade. Pedro Nuno Santos na manutenção do Ministério das Infraestruturas e da Habitação. Acho que o Pedro Nuno Santos é um homem capaz. Mais do capaz, acho que ele é muito sensível à questão da habitação. Acho que em especial em Lisboa é uma das questões fundamentais da nossa cidade, e tendo em conta que na grande área metropolitana de Lisboa vive uma grande parte da população, tenho a certeza que este governo também estará dedicado a resolver de uma forma mais profunda e estrutural os problemas da habitação e dar uma resposta mais adequada do que até agora houve, que a meu ver nos últimos 4 anos foi bastante insuficiente do ponto de vista da habitação. E pronto, acho que sim, acho que é isto. Duarte, só antes de acabar a tua intervenção, gostava só mesmo que te pronunciasses um bocadinho sobre esta questão da saída da Ana Paula Vitorino, que é uma pessoa que tem bastante experiência no assunto e que não parece ter sido de uma forma particularmente consensual. E sobre a questão também do Capolas dos Santos, que sai do Ministério da Agricultura porque a tutela sobre a área das florestas passa para o Ministério do Ambiente e da Ação Climática. São 2 saídas de nomes de pesos relativamente pesados do PS que saem de uma forma não consensual. Com que olhos é que tu vês essas mudanças? Bom, sobre isso, se calhar começando pelo Capola Santos. Bom, é assim, eu acho que certo, não concordou com a nova configuração do governo do ponto de vista da tutela. Agora, se tivermos nós que fazer um juízo sobre isso, acho que, tendo em conta a grande questão ambiental que nós vivemos e que ganhou foco nos últimos anos, acho que fará todo o sentido colocar as florestas do ponto de vista ambiental. Acho que foi uma escolha justa por parte do governo em tornar mais adequada, portanto, passar as florestas para o ambiente, para que, quando seja fazida política para o ambiente, haja jurisdição sobre essa parte que é tão importante para nós. E do caso da Ana Paula Vitorino, sei que rondam em alguns boatos sobre haver pressões do Carlos César. Acho que isso é inteiramente mentira, não é? Acho que a substituição por Serrão foi uma decisão justa, foi uma decisão em que nós colocámos um académico, uma pessoa reconhecida de um ponto de vista das universidades, não é? Uma pessoa com larga experiência em relação ao mar, e portanto acho que a substituição, não é? Não se pode muito atribuir a Carlos César, mas sim muito mais ao desejo do governo e aperfeiçoar o próprio governo. Num lado, mudar a tutela para aquilo que faz sentido, do outro, substituir um académico de bastante renome a nível das universidades para ocupar a tutela do mar. Portanto, acho que nós ficámos muito bem servidos com estas alterações. Obrigado, Duarte. Mariana, vamos passar para ti. Faço-te um bocadinho as mesmas questões que fiz ao Duarte. Com que olhos é que tu vês estas reorganizações ministeriais? Nomeadamente também como é que vês a questão dos 50 secretários, que muitos à direita têm dito que é um governo inflacionado. Já agora pedia também para te pronunciares, e esta questão depois também transitará para o Francisco Camacho, sobre a questão do Nuno Artur Silva, que sai da RTP num processo relativamente contencioso e que agora tem RTP sob a sua tutela. Achas que há aqui algum conflito de interesses? Com que olhos é que vês este novo governo? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar de forma especial os meus colegas de painel, o Francisco e o Duarte. Se nós avaliarmos sensivelmente os últimos 15 anos de governação, nós podemos facilmente concluir que o governo com menos ministérios foi o governo de Pedro Passos Coelho, com 14 ministérios, e o governo com mais ministérios é o governo de António Costa, que irá brevemente iniciar funções com 19 ministérios. O mesmo se passa com os secretários de Estado. O governo com menos secretários de Estado foi de Pedro Passos Coelho, com 35, e o governo com mais secretários de Estado vai ser agora também o próximo governo de António Costa, com 50 secretários de Estado. Desde logo que observamos que, inevitavelmente, mais ministérios implica um aumento da despesa do Estado. O aumento dos ministérios poderia ser benéfico se houvesse efetivamente uma melhoria da eficácia do Estado, com maior foco por cada tutela. Mas que maior eficiência é que nós estamos a falar olhando para os últimos 4 anos de governação? Podemos falar, por exemplo, da saúde. O SNS está degradado, com consultas e operações com tempo elevado de espera. Muitos utentes estão à espera de médico de família há anos. As dívidas do Estado aos fornecedores. Enfermeiros que se queixam de dificuldades das condições de trabalho
do SNS. Esses mesmos enfermeiros pedem progressão na carreira, bem como a consagração da categoria de enfermeiro especialista. A fraca remuneração, é de salientar que os enfermeiros levam mensalmente menos de 1.000 euros líquidos, e as horas extraordinárias que não são pagas. Na administração interna também nos podemos lembrar, infelizmente, os incêndios de 2017 que mostraram falta de eficácia com as falhas do Ciresp e a falta de coordenação de meios. No caso da Defesa Nacional, o caso de tanques dispensa, infelizmente, apresentações. Nas finanças, as cativações, os orçamentos estavam, aliás, aparentemente muito generosos. No entanto, o dinheiro que estaria disponível não pôde estar. A dívida pública atingiu recordes históricos. Também podemos passar facilmente para as infraestruturas, com os transportes públicos totalmente degradados e com fraca resposta. Na educação, professores sem contagem integral do tempo de serviço, funcionários escolares em greve devido à falta de condições e, com o arranque do novo ano letivo, 50.000 alunos ainda estão à espera de professor. Estamos a falar de mais de 1 milhar de horários a concurso, o que representa sensivelmente 2.000 turmas sem docente atribuído. E a pergunta que eu faço é este o tipo de despesa do Estado que é uma prioridade para António Costa? Relativamente aos novos nomes, a quem sai e a quem entra, eu gostaria de começar por falar da senhora Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que no artigo de opinião ao público no passado dia 9 de setembro de 2009 terá dito, e passo a citar: coesão territorial significa gerir declínio e, portanto, significa assumir que há partes do nosso território onde não vai ser possível recuperar a população e a atividade económica. Eu pergunto desde já o que é que faz esta senhora na pasta da coesão territorial quando já mandou a toalha ao chão. Do meu ponto de vista, o Ministério da Coesão Territorial teria como intento a inversão de tendências através de políticas públicas de incentivo. Os territórios de baixa densidade têm N pontos positivos. Vivemos numa época em que o ambiente é uma das nossas grandes bandeiras e explorar a vertente da vida sustentável é um caminho promissor para muitas aldeias. Relativamente a alguns nomes que se mantêm, eu gostaria de falar de Marta Temido. Não me pareceu de todo uma boa opção para continuar no governo. E se já referi há pouco todos aqueles pontos da saúde, acho que importa acrescentar ou relembrar as obras da ala pediátrica de São João, que já tem a burocracia toda pronta. No entanto, as obras, como já se verificou há muito pouco tempo, não estão a ter o andamento desejado. E lembrar também o último Natal, o dia 25 e 26 de dezembro, em que o serviço de anestesia da maternidade Alfreda Costa contou apenas com um anestesista. Na altura, a senhora Ministra terá dito que esta situação tinha acontecido por não ser possível pagar 500 euros à hora na época de Natal. O certo é que se apurou que não correspondia à verdade, até porque não seria de todo possível que o Ministério da Saúde comportasse tal despesa. Outro nome que para mim, e fiquei francamente surpreendida em ter mantido o Tiago Brandão Rodrigues. Do meu ponto de vista, foi o ministro mais fraco do governo de António Costa. Mostra fraca capacidade de resposta, além também de todas as questões da educação que já referi aqui. Foi um ministro que nunca teve resposta para os professores, e vamos também lembrar a polémica dos manuais escolares, em que, à boa maneira socialista, aparentemente damos tudo, mas depois, quando chega a hora da verdade, não deram tão bem quanto apregoam. Por último, eu gostaria de fechar com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. As últimas notícias dão-nos conta que Ana Mendes Godinho é a nova responsável pela tutela da Associação Mutualista e, por sua vez, é casada com o diretor do Departamento da Autorizações e registros de supervisor dos seguros, que tem em mão a avaliação da idoneidade do atual presidente do Grupo Montepio. Portanto, desde logo vamos voltar outra vez a falar de família, de conflitos de interesses, vamos falar novamente de questões éticas, vamos falar de promiscuidade.
Muito obrigado, Mariana. Francisco Camacho, vamos passar para ti. Faço-te um bocadinho, em geral, as mesmas questões que foram feitas até agora. Com que olhos é que tu vês esta nova reorganização ministerial? Em particular, esta hiperinflação, como a Mariana acabou aqui de dizer, a nível de secretários. E, aproveitando a dica que a Mariana deu do Family Gate, gostava que te pronunciasses um bocadinho um dos motivos que têm sido alegados para a saída da Ana Paula Vitorino, tem sido com o propósito de conter essas acusações do Family Gate devido à sua relação com o Eduardo Cabrita. O Eduardo já publicamente veio-se pronunciar, não por via própria, mas partilhando uma série de posts no Facebook contra a saída da Ana Paula Vitorino. Já veio pronunciar-se um bocadinho sobre este assunto. Tu achas que António Costa tentou deliberadamente travar esta questão do Family Gate? Achas que vai ser uma temática que vai estar presente neste novo governo de António Costa? Bem, boa noite a todos. Enfim, a minha primeira apreciação deste novo governo é pegando um bocadinho, né, naquele jogo típico das cadeiras, em que se vai retirando as cadeiras conforme a música vai passando. Eu acho que o governo faz ao contrário, porque o governo foi acrescentando cadeiras nesta composição. Por um lado, temos o maior número de ministérios de sempre e, adicionalmente, já sabemos os secretários de Estado, também temos o maior número de secretários de Estado. Ora, isto por si, o problema em absoluto poderá levar a algum comentário, mas não me parece que mereça crítica. A questão aqui é analisar as diversas opções que o Partido Socialista fez na composição do seu governo, e isso sim eu acho que é preocupante. Em primeiro lugar, este governo transmite um sinal bastante negativo para a sociedade civil, porque é um governo que, dentro das novas opções que faz, opta muito pouco pela questão da aposta em independentes, e isto até me parece um bocadinho contraditório, porque se Mário Centeno foi sendo uma das grandes caras do Partido Socialista, como alguém até com um background distante da vida partidária, e no fundo acreditamos que o PS está convencido que foi uma ótima aposta, o Partido Socialista antes optou para servir o nosso país, um conjunto de figuras cujo perfil é intimamente partidário, muita gente vinda das autarquias e muita gente já vinda do anterior governo. Ora, o que me parece é que isto é um fenómeno infeliz, em que o Partido Socialista aproveita esta oportunidade de composição do novo governo para alimentar um bocadinho a sua máquina, porque são diversíssimos os casos de autarcas que foram captados. Até temos o caso de uma vice-presidente de uma Câmara Independente que também foi angariada, e eu estou para ver esse município nas próximas eleições autárquicas, qual será o seu desfecho a nível de cor que liderará o município. Mas ainda assim, há aqui só duas caras novas, que são o Ricardo Serrão Santos e a Ana Abrunhosa. Em relação à pergunta que diretamente fizeste da questão das famílias, bem, António Costa de alguma maneira já vem tarde, porque se por um lado reconhece que isso é um problema, porque se não fosse um problema, e tem sido sinalizado, enfim, um bocadinho pela imprensa, que o objetivo de se retirar estas ligações familiares e esvaziar-se estas matérias para isto não ser assunto, torna óbvio que foi uma situação incómoda na passada legislatura. Isso é um sinal de reconhecimento, mas já vem um bocadinho tarde, porque essas relações existiram, os protagonistas na sua grande maioria mantiveram-se, e quando não se mantiveram não se prendeu por questões de laços familiares, mas acho que depois, por outro lado, não deixa de ser particularmente interessante que, no caso da Ministra da Agricultura, a Maria do Céu Albuquerque, há aqui um cenário que indicia que António Costa vai continuar, ou quem lhe presta assessoria política, vai continuar um bocadinho desatento ao background de cada protagonista, porque a Maria do Céu Albuquerque, por exemplo, em 2013 adjudicou a compra de 30 oliveiras centenárias por um preço duplicado face ao valor de mercado. A quem? À empresa do seu pai e da sua irmã. E, portanto, temos aqui um cenário, isto até tem sido alvo de investigação jornalística, veio à baila porque era um fenómeno
Esta senhora não era propriamente conhecida, era autarca num município do interior do país, mas pelos vistos António Costa continua aqui com um bocadinho de pouco filtro nas suas opções. Ainda assim, parece-me que este governo tem aqui algumas preocupações. Eu posso dizer que me parece positivo, por exemplo, a manutenção de 2 ministros, em particular o Pedro Cisa Vieira, que agora ganha aqui o pelour da transição digital, Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. Creio que é uma pessoa com grande mais-valia. Também acho que, apesar de tudo, o Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, pela sua experiência governativa, poderá, no âmbito das relações internacionais, ser um contributo válido na representação do país. Mas agora há outros nomes que eu acho que foram péssimas apostas da parte do governo, porque se tivermos aqui um outro fenómeno em que podemos achar que o balanço final é positivo, acho que temos vários fenómenos e várias protagonistas neste novo governo que fizeram um péssimo trabalho. E eu passarei a elencar o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, tem demonstrado até pelas suas reações que não é por vir da dignidade institucional que o Ministro da Defesa Nacional deve ter, sendo certo que não teve qualquer envolvimento com o caso Tancos. As suas declarações sucessivas, a meu ver, foram muito pouco dignas de uma condição que é essencial em qualquer governo, que é a defesa nacional. Depois, por outro lado, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, mantém-se com as mesmas funções. Graça Fonseca, na última legislatura, enfim, cumpriu metade do seu mandato, sensivelmente, mas revelou opiniões muito claramente a propósito de política fiscal, mas reveladoras de uma grande asfixia cultural que Graça Fonseca tem, no mesmo governo que se diz muito preocupado, por exemplo, com o interior e com a ruralidade. E não vale a pena estar aqui a recordar muito as infelizes declarações de Graça Fonseca em relação à tauromaquia. Depois, outras 2 figuras na área do ensino e da educação que eu estou convencido que o governo tinha aqui a possibilidade de dar a volta, dar uma nova cara, um novo arejamento à política e à agenda nacional. Um deles já foi aqui referido pela Mariana, que é o ministro Tiago Brandão Rodrigues. O ministro Tiago Brandão Rodrigues demonstrou notórios pergaminhos de incompetência. Foi um ministro que, a dada altura, até a meio da legislatura, deixou de aparecer em grande parte dos eventos e do Partido Socialista como uma figura de proa, porque se percebeu que, em primeiro lugar, fez um ataque cerrado ideológico nesta pasta do ensino, por exemplo, com o fim dos contratos de associação, com um conjunto de declarações pouco apropriadas para o futuro do ensino, uma grande incapacidade na resolução dos temas essenciais, como é o caso da colocação dos professores, não gerando qualquer tipo de incentivos. Por exemplo, temos notícias muito recentes que no Algarve há diversas escolas que continuam sem professores e os alunos não têm aulas, e portanto acho que o seu balanço final é muito negativo. E depois um ministro que, aliás, outros 2 ministros, um na área ainda do ensino, que é Tiago Brandão, Manuel Leitor, ministro do Ensino Superior. Manuel Leitor nem conseguiu, por exemplo, operar com a revisão do RGES, do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, que, recordo, teria essa obrigatoriedade por força do próprio diploma de fazer essa revisão. Manuel Leitor prometeu mundos e fundos em matéria, por exemplo, de habitação no ensino superior, e houve muito poucos progressos, ou pelo menos esses não foram ditados pelo seu ministério. E finalmente aquela que eu considero que é manifestamente uma das piores ministras do anterior governo que se mantém, que é Marta Temido. Continua em funções e, para não me alongar muito, eu subscrevo genericamente as palavras da Mariana. Finalmente, em matéria de secretários de Estado, como disse, há aqui esta procura de alimentação da máquina do Partido Socialista. Eu acho que isso é preocupante. E depois temos aqui uma figura que se destaca sempre. Deixa a reflexão se a aposta nesta figura é uma estratégia de António Costa para o silenciar na comunicação social, se é porque acha que ele tem um grande contributo a dar ao país, que é a figura de João Galamba. Continua com a Secretaria de Estado da Energia. João Galamba, para mais, é outro destes casos que eu acho
que eu acho que realmente falta aqui grande visão ao governo, que é na manutenção. João Galamba tem sido recentemente noticiado a circunstância do Estado português ter contratualizado, lançado um concurso público em que adjudicou a exploração de lítio a uma empresa que, para além de ter sido criada muito recentemente, tem sede, imagine-se lá, numa junta de freguesia socialista. Ora, nós sabemos que nas juntas de freguesia há muitas associações. Agora, empresas cujo objeto social é a exploração de uma matéria tão sensível quanto lítio, eu acho que isto não deixa de ser curioso. E a minha última conclusão é de que eu acho que há aqui pouca renovação neste governo, porque António Costa prevê que o governo não dura até ao fim e, portanto, não quer gastar alguns cartuchos na aposta e no serviço ao país com novos protagonistas. Muito obrigado, Camacho. Duarte, vamos a 25 minutos do programa, portanto eu vou dar 30 segundos para te pronunciar sobre estas declarações. Bom, é assim, eu vou tentar ser aqui um bocadinho breve e tentar correr as intervenções da Mariana e aqui do Camacho. Em primeiro lugar, não é nada verdade que neste governo aumentou-se a dívida pública. Na verdade ela desceu 6%, mas já acho até curioso dizer isso por uma razão, que é a Mariana, do mesmo modo que vai criticar as cativações do governo, queixa-se que ele aumentou a dívida pública. Portanto, como é que a Mariana prefere? Se ela prefere que nós de facto deixemos a dívida pública, se de facto quer que não tenhamos cativações. Em segundo lugar, em relação à eficácia do governo, os governos não se podem ser medidos à eficácia. Ou seja, nós temos um governo maior porque damos mais dignidade a mais matérias. Aliás, todo o tipo de coisas que tu disseste, Mariana, os problemas do SNS, da educação, etc., não se deve minimamente ao número de ministérios nem de secretários de Estado que há. Se deve a alguma coisa, foi durante o governo de Passos Coelho, em coligação ao CDS, deixou o país na ruína, foi além da Troika e empobreceu genericamente o Estado e os portugueses. Depois, em relação à despesa do Estado, que o governo dá despesa do Estado, acho que isso é brutalmente demagógico, porque a despesa do que é o governo é 0,00001% do que é o orçamento de Estado. Portanto, isso parece uma coisa quase a André Ventura, né? Os gigantes são 3% do PIB, do 3% das prestações sociais, mas eles são o problema. É precisamente o que fazem em relação ao governo. Depois, em relação à ministra da Coesão Territorial, que já mandou a toalha, é assim, a política é fazer escolhas e nós nas escolhas não podemos fazer tudo, não é? É preferir. Ora, parece-me evidente que a coesão territorial passa por termos cidades fortes e centros urbanos fortes fora de Lisboa e do Porto e não ir a todas as aldeias. Acho que foi isso que a ministra quis dizer. Agora, em relação ao Tiago, ao Brandão Rodrigues, é assim, não teve resposta ao caso dos professores. O PSD novamente mostra-se bastante incoerente, que é, por um lado diz assim, não podem aumentar a dívida pública, não podem aumentar o endividamento do Estado. Por outro lado, querem vir defender aumentar 300 milhões todos os anos para as pessoas, pior ainda. Além de querem aumentar 300 milhões no orçamento de Estado só para os professores, fazem duas coisas de mal. Primeiro, não querem saber das pessoas que estão na função pública e tiveram as suas carreiras congeladas e recebem o salário mínimo, e isto tudo é um ponto só para atacar o Partido Socialista, porque das duas uma, ou queremos cortar nas gorduras do Estado e queremos cortar as coisas, ou fazemos aquilo que o Partido Socialista diz que é coerente, que é vamos aumentar todos proporcionalmente e não vamos privilegiar os professores versus as pessoas que recebem o salário mínimo e que não têm dignidade no trabalho. Depois, em relação aos contratos de associação, acho belo temos acabado o contrato de associação, acho que dignifica a escola pública, acho que não dirige os recursos da escola pública para fora, acho que foi uma ótima medida ideológica e que no fundo irá dar resultados e que dignificou a nossa escola. Por fim, duas notas. Em relação à Ministra do Trabalho, é assim, a estrutura que está o marido dela é uma estrutura separada, existe a administração independente do Estado, portanto, dizer que há familiares no governo e que há conflito de interesses, não é verdade, não faz parte da mesma estrutura, nem sequer faz parte da mesma pessoa coletiva do Estado, veja-se bem, nem do mesmo órgão, nem da mesma pessoa coletiva. Por fim, em relação à questão dos independentes, acho que isso é um preconceito que existe generalizado, que os independentes são todos bons. O Partido Socialista ao longo destes últimos anos mostra que tem ótimos quadros no Partido Socialista, académicos, intelectuais, filósofos, até gestores, não é? O dono da Delta é do Partido Socialista. Portanto, não percebe esta lógica de ir buscar independentes, acho que é um preconceito sem qualquer tipo de justificação. Por outro lado, para terminar a minha intervenção, o Partido Socialista não vai tarde, vai cedo. Aliás, vai cedo porque conseguiu fazer aquilo que o governo do PSD nunca conseguiu fazer, que foi eliminar os familiares do governo. Por fim, em relação à questão das Oliveiras e da ministra, é o seguinte, é assim, se foi crime, há de ser julgado. Se for julgado, condena evidentemente, até lá acho que vigora o princípio de inocência. Obrigado, Duarte. Eu infelizmente deixei-nos ultrapassar muito o nosso tempo neste tema em particular, portanto vamos ter que ser muito concisos nos próximos temas que se apreciam, que vamos analisar. Mariana, vamos passar para ti. Catalunha.
Temos assistido esta última semana Espanha sobre ferro e fogo, várias manifestações, quer de natureza mais agressiva, quer de natureza mais pacífica. O que despoleta isto é maioritariamente a condenação de 12 anos, neste caso 13 anos de cadeia, ao ex-presidente da Comunidade Autónoma da Catalunha, Oriol Junqueras, e a outros 12 inquiridos pelo crime de insurreição e desvios. Consegues-nos dar aqui uma breve apreciação de o que é que se está a passar para aqueles lá em casa que estão menos atentos ao tema, e qual é que é a tua visão sobre esta questão da independência da Catalunha? Bem, deixem-me só começar por dizer que é pena que tenhamos pouco tempo para podermos ter a oportunidade de responder melhor aqui ao nosso companheiro Duarte, porque de facto havia muitos mais pontos para arrematar. Mas seguir então até à Catalunha com o pé fora, como dizias há pouco, eu assumo desde já que sou contra a independência da Catalunha. Contextualizando um pouco, tal como tinhas pedido, a Catalunha é uma região autónoma, o PIB da Catalunha é dos maiores, se não o maior de Espanha. Os catalães não gostam que os seus impostos sejam distribuídos por outras províncias menos desenvolvidas. Basear a independência neste argumento é ir contra o princípio da solidariedade entre povos. Dar independência à Catalunha implicaria acordar os independentistas bascos e galegos. Fico muito surpreendida, porque assim, se nós olharmos para a história da Catalunha, esta luta pela independência é histórica, tem séculos, e quando falamos de séculos, são séculos, não é qualquer tipo de hipérbole. E a mim faz-me alguma confusão, confesso, como é que a Catalunha continua a querer a independência, por um motivo muito simples. Se Espanha perde com a independência da Catalunha, também é certo que a Catalunha perde com a independência a Espanha. E vou muito rapidamente cingir-me a uma pequeníssima lista de factos. O que é que Espanha perde efetivamente com a independência da Catalunha? Perde 7 milhões e meio de habitantes e deixa por isso de ser uma das 4 potências europeias. Perde sensivelmente 19% do PIB. Perde a economia mais inovadora junto com a basca. Perde 8 mil milhões de receitas, sensivelmente, porque há uma cooperação entre a Espanha e a Catalunha. Perde 35% das patentes, 40% da energia nuclear, perde o maior porto do Mediterrâneo, perde ainda o segundo maior aeroporto e 1/4 do turismo. Perde muito Espanha, efetivamente. Mas agora vamos ver o que é que a Catalunha tem a perder com a independência. A saída da União Europeia, automaticamente sai do euro, perde a proteção do BCE, passa a pagar taxas nas exportações para a União Europeia. Haverá uma deslocalização de empresas, e aqui convém relembrar que no simulacro do referendo, num espaço de 15 dias, perderam 900 empresas. Não há liberdade de circulação, perdem fundos estruturais na casa de 1,6 mil milhões de euros e vão ter que assumir a dívida pública, e a dívida pública da Catalunha, atenção, não é assim tão baixa quanto isso. Para terminar, quero só relembrar ainda que Espanha está em plena campanha eleitoral e que, evidentemente, esta situação tem impacto na campanha. Todos os líderes políticos estão a sofrer muita pressão. O Partido Socialista está a ser acusado de fraco face à crise da Catalunha. O Estado espanhol parece ter desaparecido completamente. E há outras críticas ao Partido Socialista por parte mesmo de elementos da Catalunha, porque não se estão a sentir defendidos. Acho que com isto quem tem ganho tem sido o PP e o Vox. Relativamente aos incidentes, à onda de violência que não nos deixam ficar indiferentes, interpretaram essa prisão como pessoas que foram presas no âmbito político, presos políticos, mas nesse caso concordo com Sánchez quando diz que em Espanha evidentemente ninguém é repreendido pela sua opção política nem pelo seu projeto político, mas que evidentemente ninguém pode ficar acima da lei e que se as pessoas observam a lei, evidentemente que têm que arcar com as consequências. A violência não tem sido toda das coisas mais agradáveis que temos assistido na televisão, mas acho que importa referir que a violência
violência tem sido de parte a parte. Portanto, não parece justo criticarmos apenas uma parte quando a outra também não tem dado a melhor resposta. Muito obrigado, Mariana. Foi uma intervenção bastante concisa. Francisco Camacho, vamos passar para ti. Faço-te outra vez a mesma questão. O que é que tu achas, com que olhos é que tu vês este processo de autonomia catalão? Em que lado da barricada é que te colocas? E aproveito já agora o facto da Mariana ter trazido o tema para cima da mesa para discutirmos aqui um bocadinho a questão do Sanches. Na última semana ele realizou uma série de visitas a estações policiais espanholas e há poucos dias foi tornado pública uma carta que ele enviou ao presidente da Comunidade Autónoma da Catalunha, forçando publicamente a que ele se pronuncie e que demonstre de que lado da barricada que ele está. Com que olhos é que vês a questão da Catalunha? Achas que isto pode ser um momento para Sánchez demonstrar a sua capacidade de liderança do seu país e consolidar, se calhar, algum melhor resultado eleitoral? Muito bem. Bom, eu aqui me posiciono-me de uma maneira. Eu não sou contra nem a favor da independência da Catalunha, porque eu acho é que o fenómeno que se tem de verificar é quase um princípio de direito internacional, que é a questão da autodeterminação dos povos, no caso particular da Catalunha. E o que me indigna aqui um pouco é que no meio de tudo isto ainda nem se parou para se compreender se estamos verdadeiramente numa circunstância que preenche os pressupostos de uma autodeterminação do povo catalão, porque não devemos ter medo nas palavras, não há problema nisso. Acho que qualquer pessoa que olhe com algum distanciamento para o caso espanhol compreende que é um Estado com várias nações, não se cumpre claramente a figura e o nexo do Estado-nação, como por exemplo é o caso português, evidentemente. Mas o que considero aqui é, porque temos ouvido isto recorrentemente, que o que se tem visto nas ruas é sintomático de que há uma vontade maioritária na Catalunha de se promover a independência. Ora, eu tive a preocupação de analisar um bocadinho esta questão já numa ótica de direito nacional, internacional, sendo que a Catalunha não é propriamente um caso de nacionalismo pós-moderno, porque como a Mariana referiu aqui é uma questão já histórica, mas por um lado, sendo certo que é natural e é legítimo que haja a manifestação da parte daqueles que entendem que a Catalunha deve ser independente, nós temos de olhar para os factos. Nas últimas eleições regionais da Catalunha, e que foi o último ato eleitoral, desconsiderando as legislativas, mas o último ato eleitoral em que verdadeiramente se discutiu e de um modo legal a questão da independência, a divisão foi quase 50-50 para cada lado, para os constitucionalistas e para os independentistas ou separatistas, como queiramos. Portanto, não se verifica aqui um pressuposto de haver uma maioria considerável que ambiciona a independência da Catalunha. E outro dos fenómenos que também temos de olhar à luz do direito internacional é a ONU reconhece os casos de autodeterminação dos povos. Quando? E há requisitos alternativos, são 3, eu vou enunciar aqui. Num caso, numa circunstância de uma procura de autodeterminação de um território colonial, ora, não é o caso. Em caso de invasão do território, também não é o caso, porque a Catalunha há 500 anos não foi fruto de qualquer tipo de invasão, foi uma fusão entre o Reino de Aragão e Castela. E, em terceiro lugar, em caso em que exista nesse território uma manifesta subversão do Estado de Direito, impera a discriminação, não haja liberdade, não vigora o respeito pelos direitos humanos. Bom, qualquer pessoa que consiga analisar a Catalunha e o Estado espanhol, acho que é sensato responder que também neste caso não se verifica uma circunstância destas. Ora, não havendo uma maioria expressiva, não se verificando estes pressupostos de direito internacional, pese embora a pretensão possa ser legítima da parte de alguns, ela não é lícita, porque à luz do ordenamento interno espanhol já vimos que não é. Porque, enfim, acho que qualquer um de nós considerará que em Espanha existe um Estado de Direito democrático e, portanto, estas condenações aos políticos presos e não aos presos políticos ocorreu porque houve manifestamente a prática de diversos factos ilícitos, um conjunto de ilegalidades e de atos inconstitucionais
Portanto, que no fundo foram uma procura de uma conduta antidemocrática. Nós em Portugal ouvimos, por exemplo, o Bloco de Esquerda com grandes certezas, e até o LIVRE agora, com grandes certezas sobre esta matéria, a dizer que são presos políticos os dirigentes catalães que foram condenados. Vou pôr aqui um caso que pode ser exemplificativo. Vamos imaginar que agora a Câmara Municipal de Vila Viçosa, que até tem lá uma fundação muito querida à causa real, por sinal, o Partido Popular Monárquico vencia lá umas eleições autárquicas e que, em simultâneo, esta Câmara Municipal decidia entender como chefe de Estado o Dom Duarte e não o Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, cabia na cabeça de alguém que esta pessoa, por fruto desta atitude que era manifestamente inconstitucional e ilícita, não fosse julgada por isso? Parece-me que evidente que não. E, ademais, importa perceber a moldura penal destes crimes a que foram sentenciados os dirigentes na Catalunha. É que dentro do quadro da moldura penal prevista para cada um dos crimes, até foi nas penas mínimas. Não, em alguns casos, até é muito possível que dentro de meses estes preços estejam cá fora. Portanto, é óbvio que os independentistas esticaram a corda do processo El Procé, como... Mas já agora, deixa-me questionar-te: existe alguma via legal ou constitucionalmente reconhecida pela qual a Catalunha possa alcançar a sua independência? Bem, por exemplo, segundo a Constituição Espanhola, um caso de referendo seria inconstitucional. Mas há uma via democrática, claro, que é... E eu acho que é por aí que tem de passar a solução. Uma solução que eu não acredito que seja obtida antes de novembro, porque em novembro vamos ter, 10 de novembro, creio, teremos as eleições. E eu não acredito que, por exemplo, Pedro Sánchez procure aqui uma negociação extensa, muito conclusiva, porque qualquer negociação extensa ou alguma cedência que tenha de existir numa negociação poderá demonstrar fragilidade da parte de Pedro Sánchez. Sánchez está numa condição complicada e débil, porque vamos lá ver. É verdade que a Catalunha representa 7 milhões de habitantes, mas do outro lado temos toda uma Espanha que certamente não tem grande interesse em que haja aqui um processo de independência da Catalunha. A via terá de ser num diálogo democrático. No caso britânico temos esse paralelo, em que foi autorizado um referendo na Escócia. No caso espanhol tem de haver uma revisão constitucional para isso ser legitimado, mas há vias formais para se obter algum acordo de entendimento, e a primeira delas é tão simples como a discussão entre as partes para se atender a esta questão muito complicada. Não estou aqui a dizer que há fórmulas milagrosas, nem na minha análise nem é muito a bater no Sánchez, porque acho que apesar de ele ter feito uma negociação para visar alguma estabilidade parlamentar no anterior governo, acho que é um tema difícil de resolver. E o historial, só para terminar, há aqui sempre esta brincadeira dos referendos, porque, por exemplo, já houve um referendo em 2006 na Catalunha em relação ao Estatuto da Autonomia. Passados 13 anos, quer-se rever outra vez esta matéria. Em 78 também os catalães tinham aprovado a Constituição Espanhola. É importante dizer isto porque é essa mesma Constituição que os impede, por exemplo, de referendar legalmente esta questão. Mas há um desnorte em Barcelona, mas também em Madrid, porque as partes estão não só numa crise já anterior a qualquer questão nacional, mas os fenómenos de corrupção também se foram multiplicando, tanto no PP como no PSOE. E, portanto, há aqui algumas dificuldades que eu antevejo que só se resolverão por alguma mediação entre as partes. O rei também pode ter aqui um papel importante nessa mediação entre o governo central de Madrid e o governo da região da Catalunha. Obrigado, Francisco Camacho. Duarte, vamos passar para ti. Faço as mesmas questões da praxe. Com que olhos é que tu vês esta situação da Catalunha? Com que olhos é que tu podes ver um possível posicionamento de Sánchez? E aproveito e faço outra questão, que é: parece que na discussão portuguesa, ou deste assunto em Portugal, tem havido aqui uma barreira ideológica muito forte que marca o diálogo. Ou seja, temos visto tendencialmente a direita mais contra a independência, à esquerda mais pró, nomeadamente porque a Catalunha representa uma facção tendencialmente mais republicana, em oposição ao sistema monárquico que impera no resto da Espanha. Com que olhos é que tu vês isto? Achas que existe efetivamente aqui um clima ideológico que tem toldado a discussão em Portugal? Bom, eu acho que o clima ideológico é evidente e acho que dá para ver através da clivagem dos partidos nas suas diferentes posições.
É assim, eu acho que não conseguiria sintetizar melhor a tipo posição de esquerda senão na voz do António Arnaud, não é? Que não é a posição do PS, mas é uma posição que eu me revejo, que diz: ou o socialismo é pela liberdade de todos os povos, ou então não é nada. Ora, o que é que eu acho sobre isto? Acho que é assim, eu antes de ser socialista sou democrata e tenho uma posição de princípio que depois nós podemos aplicar caso a caso, não é? Mas a minha posição é que os povos devem se reger pela liberdade e pelo voluntarismo, e que o povo é um povo quando tem um sentimento de pertença, independentemente das suas instituições políticas, da sua cultura, da sua etnia e da sua religião. Este tipo de elementos apenas criam o sentimento de pertença. Em conclusão, um povo é um povo quando acha que é um povo. Nesse sentido, digo já que o que Camacho diz não faz sentido nenhum, não é? Vila Viçosa não sente que é um povo. Sente que é Vila Viçosa. Era um caso académico, mas nós falamos aqui da realidade, não é? Os catalães, como disse a Mariana, a Mariana diz: durante imenso tempo foram um povo. Porquê que eles querem ser independentes? Ou seja, obviamente que a Catalunha é um povo, não é? Eles sentem que são um povo e esse é que é o critério importante. Agora, sendo que é um povo, eu acredito que os povos devem ter o direito a se juntar e a separar das estruturas políticas e a formar as estruturas políticas que entendem, desde que o façam em liberdade e em democracia e não sejam de modo geral violentos. Deste princípio que eu acho, decorre duas coisas. Primeiro, decorre que porque é que se querem tornar independentes? Não interessa para nada. Ou seja, desde que não quero fazer nenhum genocídio, nada que ofenda os nossos princípios fundamentais, se é por causa de uma coisa ou de outra, eu acho que é com o povo fazer. Agora, não concordo nada com aquilo que a Mariana diz, porque não é por causa da questão fiscal, não é? A maior parte dos partidos independentistas, a grande metade, é republicano, e acho que é digno dos povos quererem viver numa república. Sou um republicano convicto. E em segundo lugar, acho que deste princípio que eu acabei de dizer também decorre outra coisa ainda mais importante, que é: a liberdade dos povos não interessa se lhes corre bem ou mal. Não interessa, isto não é para nós, não é? Isto é como o caso do referendo escocês. Eu não sou escocês, eu também não sou catalão. Se vai ser mau para eles, ou seja, a liberdade tem em si a responsabilidade. E nós, como dizia o Serrat, não somos livres de não ser livres. Portanto, a liberdade existe e a liberdade tem a responsabilidade. E a liberdade, a carta de se for pior para eles, é uma decisão que coletivamente eles têm que tomar, e eu, como português, não tenho de pronunciar. A minha posição é sim de favorecer a decisão do povo e não de ser opiniões, se é bom ou mau para eles, porque sei com eles. Mas podes pronunciar na condição de membro desta grande equipa que é o JJ, não é? Reparem, eu acho que em última análise uma coisa, que é mesmo que seja pior para os catalães, acho que depois vem uma discussão de princípio do que é mais importante, se é a estrutura política em que nós vivemos, se é a condição económica, etc. Eu pessoalmente acho que viver numa república é uma coisa muito bela e que a monarquia ofende muitos dos meus princípios, por isso pronto, deixo essa linha. Agora, voltando então aqui à questão da Catalunha, é assim, eu acho que a Catalunha nos diz duas coisas, estes casos aqui que nós temos. Em primeiro lugar, o problema é político e precisa de uma resposta política e não judicial. Ou seja, nós vemos que, sim, a lei diz que eles são presos políticos. No entanto, o problema não é judicial, não é? A própria Constituição não revê meios para se fazer a secessão do Estado. E não faz, porque os Estados são todos, por natureza, indivisíveis, não é? E, portanto, o que é que eu acho? Acho que, no limite, se a lei proíbe fazer-se este tipo de coisas, a própria lei é ilegal. E é ilegal porque é contra o direito e é antijurídica. Porquê? Porque o direito, eu pelo menos não tenho uma posição muito positivista, que só a lei é que importa, não é? A lei é uma das muitas fontes de direito. Existem outras fontes de direito muito mais puras, como por exemplo o direito natural ou o direito dos povos, que eu acho que aqui se impõe. Depois existem padrões de justiça, quer dizer, eles foram reprimidos por fazer um referendo. Sim, a lei diz que não o é. Então é um Estado de direito democrático que não está a respeitar o próprio direito, porque o direito encontra a última expressão na lei e não a primeira expressão na lei. Agora, sobre os eventos recentes da Catalunha e o tsunami democrático. Bem, eu acho que não é? Que é... aliás, acho que mostram três coisas. Aliás, acho em primeiro que mostra a vontade do povo. O Camacho diz que não, mas o Camacho ao mesmo tempo é daqueles que quer negar expressar a vontade através do referendo. Mas, Eduardo, tu ouviste a minha intervenção? Ouvi. Tu disseste que não deveria ser feito o referendo. Não disse nada disso. Disse que é inconstitucional e que deve haver uma via de diálogo para só obter. Ora bem, tu dizes que o referendo é inconstitucional e eu digo-te que a própria Constituição não respeita os princípios de direito, que os princípios de liberdade. Mas tu és especialista em direito constitucional. Ouviste constitucionalistas espanhóis a defender que o referendo era constitucional. Mas eu também tenho direito, ainda que não seja um perito em direito constitucional, tenho o meu direito à minha opinião sobre isso. E acho que as Constituições não são fonte indiscutável do direito, são uma das fontes do direito, e acho que há um direito anterior que é o que estava a falar, que acho que é mais importante até que o próprio direito internacional. Pronto, então acho que mostra a vontade do povo.
Mas e em relação ao ato eleitoral que ocorreu, tens alguma coisa a falar sobre? Tem, acho que impedir o ato eleitoral o de para o Parlamento. 2017, o de 2017. Sim, eu ia falar sobre isso. Obrigado, Camacho. É assim, acho que esse ato eleitoral diz muito pouco porque foi feito under duress, não sei qual é a expressão em português, durante grande pressão e de uma campanha de demonização dos independentistas em que se por parte do arrancavam governo espanhol. cartazes dos Por unionistas. outro lado, há outro Foi problema engraçado. fundamental que é as pessoas que estão ali a eleger não estão a eleger uma Catalunha livre, estão a eleger um governo regional que vai governar. Portanto, eu acho até Esse legítimo era o pessoas terem tópico da elegido discussão. o PSOE porque queriam um governo socialista para lá, mesmo querendo ou não ser da independência. Agora acho uma coisa sobretudo, Mas não que é, elegeram o PSOE, acho que o único sabes modo, como foi acho isso que o que único aconteceu. modo de nós conseguirmos averiguar a vontade do povo é através do referendo. Agora, só pequenas duas notas sobre isso. Acho que o Estado espanhol, neste caso Sánchez, tem 3 opções, ok? Ou Vais ter que reduzir a uma opção, Duarte, não temos mesmo tempo. É rápido. É assim, acho que ou resiste pela força, e nesse caso eu acho que vai haver ainda mais antagonismo da sociedade, ainda vai haver mais o tsunami democrático, ainda vai haver uma maior reação da sociedade, e a independência nesse caso torna-se inevitável. Acho que ou negocia e nós vamos ter mais federalismo, ou uma solução federalista, ou vamos ter a independência, ou então faz aquilo que o governo chinês fez, que é o mais inteligente a fazer do Sánchez, que é nós esperamos, as pessoas desmobilizam e depois a partir daí acusamos a força bruta esperando minimizar a reação. Todos estes cenários, eu acho que o melhor seria a Espanha ter uma reflexão profunda sobre a liberdade das suas regiões e deixar que as pessoas livremente escolham e acho que até simbolicamente é horrível, não é? A polícia a prender pessoas a referendar. Portanto, nesse sentido, acho que o que Espanha devia fazer e Sánchez devia fazer era promover um diálogo entre eles e Espanha conjunta a definir essencialmente que os povos devem ter direito a escolher. Muito obrigado, Duarte. Este último tema vai ter que ser mesmo prova rápida. Vamos passar aqui para a questão do Brexit. Francisco Camacho, muito rapidamente, porque infelizmente já estamos a bater mesmo no nosso limite máximo. A 31 de outubro, em princípio, estará oficializado o passo final do Brexit. John Bercow acaba por não permitir a votação do novo acordo nesta sessão plenária, sendo que a próxima sessão estará em ativo na quinta-feira. Será desta que vamos finalmente ver o Brexit seguir o seu rumo expectável, ou Boris Johnson terá que sair por um no-deal Brexit? Bem, então não dá para ter grandes certezas sobre o assunto, não é? Porque se este programa tivesse sido gravado ontem, nós estávamos a falar sobre outros factos. Hoje já soubemos que a votação não ocorreria na sessão que se realizou hoje, segunda-feira. Parece que se vai realizar quinta-feira uma nova votação. Fruto também muito da dinâmica do parlamentarismo britânico, muito vivo, sempre não... o governo está sob a alçada do Parlamento e não o contrário, e o processo do Brexit tem-nos revelado isso mesmo. Agora, o tema do acordo, mesmo a questão do prazo final 31 de outubro, é uma incerteza, porque de momento já se fala já houve alguns sinais da parte de Boris Johnson que pode existir um novo pedido e ser apresentado um novo pedido de extensão do prazo para a obtenção de um acordo entre as partes. Resta saber também se a União Europeia aceitará esse pedido de extensão, apesar de não haver nenhuma vantagem da parte da União Europeia não ter um soft Brexit, em que exista um entendimento negocial bem previsto. Parece que este novo acordo já procura resolver algumas das pretensões dos unionistas entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Há um problema de circulação de bens, pessoas e mercadorias, também de serviços. Não sabemos muito bem como é que isto vai ficar. Agora, Boris Johnson, também há aqui a volatilidade das sondagens e dessa percepção pública. Por exemplo, há 2 semanas nós tínhamos sondagens que indicavam 2 cenários, que era se não existisse Brexit, que o Brexit Party seria o partido mais votado, e se existisse Brexit, o Partido Conservador seria o mais votado, basicamente como se existisse uma transferência quase de votos entre estes 2 partidos. Agora já não é tanto assim, já as sondagens já dão Boris Johnson com alguma popularidade, porque pelos vistos tem tido algumas conquistas nesta posição negocial com a União Europeia. Eu estou esperançoso que haja um soft Brexit e que as partes cheguem a um entendimento. O parlamentarismo britânico pode estar aqui a viver uma crise raramente vista,
porque, por exemplo, a solução do referendo a ocorrer é prova de que o sistema parlamentar não obteve as soluções indicadas numa das democracias mais sólidas a nível histórico, a mais sólida, e portanto pode haver até aqui um fenómeno de falência da democracia representativa, o que seria muito mau sinal, não só para o Partido Conservador, mas para todos os partidos que têm assento parlamentar. E portanto... não, vamos ver, não tenho aqui grandes conclusões, lamento aos nossos ouvintes, mas eu estou convencido que Boris Johnson pode não ser já, mas vai ser ele a obter o acordo em relação ao Brexit. Obrigado, Francisco Camacho. Duarte, vamos passar para ti. Faço a mesma questão. Com que olhos é que tu vês o possível resultado que teremos dia 31? Vamos ter Brexit? Não vamos ter Brexit? Não tendo um acordo aprovado, qual é que achas que é o resultado? Fazendo aqui um bocadinho mais de especulação, vamos ter um no-deal Brexit ou vamos ter um referendo em cima da mesa? Bom, é assim, acho que bem, até subscrevo bastante do que o Francisco diz. É assim, acho que o programa é inédito, isto é inédito. O programa na sua essencialidade é o mesmo programa da May, com exceção da Irlanda do Norte, não é? Agora, o que é que eu acho sobre isso? É assim, primeiro, o que é que eu gostaria dos britânicos, não é? Como europeísta, eu gostava muito que ficassem na União Europeia. Agora, eu acho que há uma coisa que tem que ser dita, que é: os britânicos referendaram, mas os britânicos referendaram pelo Brexit, não referendaram pelo hard Brexit e não referendaram pelo soft Brexit. Concordo com a reflexão do Camacho sobre se isto não for aprovado, mina o papel do Parlamento, mas eu acho que isto não tem que ser necessariamente mau, porque acho que a Inglaterra fez muito poucos referendos ao longo da sua história recente, pelo menos que eu tenha memória. E eu aí vejo muito a frase do Rousseau, não é? Que se o povo inglês pensa que é livre, só é uma vez a cada 4 anos quando vai às urnas. E acho que o referendo é uma forma até de democracia, não é? Que muda claramente da representativa, mas introduz novos componentes no sistema, como a Suíça. E sobretudo, o que é que eu acho? Acho que o Parlamento não vai aprovar o Johnson, porque o programa é muito semelhante ao de May, não é? E depois, acho que devia-se voltar a referendar, ou se devia voltar a referendar o Brexit. Acho que os 51% usa o argumento desta Catalunha, acho que... E até digo uma coisa, e queria dizer isto em geral sobre os referendos. O Jorge Miranda dizia que a cada geração devia ter a sua Constituição. E eu acho que isto é uma boa posição sobre os referendos, não é? Acho que a vontade das pessoas, se a conjuntura muda, também deve mudar. Ou seja, não é estarmos a referendar todos os dias, mas não vejo porque é que as decisões têm que vincular até quando temos novas gerações. E portanto não vejo grande problema daqui a uns anos voltarmos a referendar a questão. Acho acima de tudo que antes de referendar se deve ou não haver Brexit, deve haver um referendo de Brexit, soft Brexit ou hard Brexit, para que o governo tenha um mandato de negociação diferente do Parlamento. Portanto, acho que sim. Ok, e o que é que eu acho no final do que acontece ao Reino Unido? Eu acho que o Rui Tavares mete muito bem a questão dos países em relação à regulação internacional. Diz que há 3 tipos de países em termos de regulação internacional: há os países grandes, aos países pequenos e aos países que pensam que são grandes. Então, o Reino Unido é um país que é pequeno e que pensa que é grande do ponto de vista de regulação, porque no final eles vão ter que aderir ao mercado único e vão ter que se conformar e não vão ter lugar à mesa. Portanto, tanto num projeto europeu, até pensando nos meus concidadãos britânicos, não é? Acho que não é muito desejável, mas já te disse também o que acho. Acho a que deve haver televisão continentalista está aí a deturpar o pensamento. O Reino Unido ainda é uma nação, uma grande nação e com muita influência diplomática e económica. Acho que isso faliu. Acho que isso faliu no fim da Segunda Guerra Mundial. Acho que entrou em grande falência. Mariana, vamos passar para ti. Faço a mesma questão que fiz até agora. Com que olhos é que tu vês esta situação do Brexit? Achas que dia 31 teremos um acordo? Não teremos um acordo? Não tendo um acordo, hard Brexit, soft Brexit? Sendo que, aliás, uma coisa que eu até te pedia que comentasses, tivemos hoje o nosso primeiro-ministro António Costa a dizer que apoiava e que achava que a atual decisão ou o atual acordo que estava em cima da mesa era um bom acordo, uma boa solução que estaria disponível para o Reino Unido. Portanto, gostava de saber, a própria União Europeia parece estar a dizer que está na altura do Reino Unido tomar uma decisão. O que é que tu achas sobre o assunto? Eu penso que muito brevemente vamos ter finalmente um acordo. E eu digo isto porque se fizermos uma comparação com Theresa May, ela teve 3 tentativas para conseguir um acordo. A primeira, ela ficou... são números muito aproximados, não sei se estou a dar números muito concretos, mas não foge muito a isto. A primeira vez ela não conseguiu por 230, a segunda vez não conseguiu por 150 e a terceira não conseguiu por 60. Boris Johnson agora não conseguiu por 16. Estamos a falar, na verdade, por 8, porque pode haver uma mudança de ideias e porque também temos que sublinhar que houve abstenções.
Acho que sim, acho que está mais do que na hora de o Parlamento Britânico chegar a um entendimento. Só temo uma coisa: espero que quando chegar ao entendimento seja de forma convicta e não porque foram tomados pelo cansaço. Porque se nós na União Europeia já estamos bastante cansados, eu acredito que o Reino Unido esteja ainda muito mais exausto do que nós desta situação. Eu acho que a questão que se impõe não é se há acordo ou se não há acordo, é se há Brexit ou não há. Porque quem se opõe ao governo pede um acordo, mas quando existe o acordo, pede um outro acordo. Portanto, relativamente ao que disse o nosso primeiro-ministro, eu partilho a opinião dele, estranhamente. Acho que sim, acho que temos o acordo já foi feito com a União Europeia e agora é de facto uma questão de se negociar e também de se persuadir que aquilo que está em cima da mesa é efetivamente uma boa alternativa e uma boa saída. E sim, claro que a Europa, embora tenha tido muita, digamos, paciência até agora, é importante referir que nós temos dito que sim, nós, Europa, temos dito que sim, que vamos dando mais tempo, mas atenção que a Europa não é obrigada a estar constantemente. Aliás, eu tenho uma postura que eu acho muito surpreendente, sendo que no início as declarações do Juncker eram de parar e isto não pode avançar, e a União Europeia tem sido muito lenient com o processo britânico, não é? Sim, desculpa a interrupção. Não há problema. É de facto de relembrar que a Europa não é obrigada, e não quer dizer porque até agora tem estado sempre a aceitar o adiamento que vai continuar. Já houve países na União Europeia que muitas vezes já questionaram o porquê de mais uma vez. Eu estou convencida, como disse, que o acordo vai sair, mas caso não aconteça, acho que os ingleses só se vão poder cercar de dois argumentos. Ou o Parlamento convoca um segundo referendo, o que francamente não me parece que vá acontecer, ou então podem convocar eleições. Mas ainda assim não me parece que seja solução continuar a chover no molhado, para a sua expressão. Bem, muito obrigado, Mariana. Muito obrigado aos restantes participantes. Da minha parte, resta-me apenas desejar uma boa noite e vemo-nos para a semana.